Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a juntos meditarmos aqui numa porção da Palavra de Deus, em Isaías 44, versos de 6 a 7. E pensarmos juntos no tema Procurando a Melhor Fonte. Então, Isaías, no seu capítulo 44, versos 6 e 7, nos diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Em outras versões, esses mesmos versículos dizem o seguinte: Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, ou Rei de Israel, o Senhor Todo-Poderoso: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que apareça e me mostre o que é capaz. Diga o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e ainda o que vai acontecer. Já houve alguém que desde o princípio pudesse predizer as coisas futuras? Isso na Nova Bíblia Viva, em português. E na versão fácil de ler, esses mesmos versículos nos dizem: Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Só eu sou Deus, não há outro. Existe alguém como eu? Se existir, que esse Deus fale agora, que ele anuncie as coisas que fez desde os tempos antigos, quando eu fiz as pessoas. Que ele mostre todos os sinais que ele revelou, provando que ele sabia dos acontecimentos futuros. São versículos que chamam a nossa atenção. E como diz o tema, procurando a melhor fonte, nós vemos aqui no livro de Isaías Deus mostrando ele como o único e verdadeiro Deus. Deus único, verdadeiro, soberano, Criador de todas as coisas e com o poder para salvar, para libertar todo aquele que o busca. E Deus, então, por meio do profeta Isaías, ele fala de si mesmo ao povo e também a cada um de nós hoje. E faz com que nós nos lembremos quem realmente ele é. E o texto aqui nos mostra que ele é o Deus nosso, Redentor, que ele é a rocha sobre a qual nós precisamos realmente construir nossa vida, entregar nossa vida, confiar nossa vida. Porque ele prometeu perdoar os nossos pecados e também nos livrar da morte certa que o pecado nos conduz. Ou seja, qual é esta morte? Esta morte é a separação eterna dele, é a separação eterna do Senhor. Miqueias, no seu capítulo 7, verso 18, nos diz: Onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente do seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. Não há outro ser que possa ser assim igual a Deus, que permaneça irado para todo sempre, não.
Por quê? Porque Deus é amor. Ele tem prazer em perdoar, em amar o ser humano. Um ser humano pecador, errante, falho, negligente, adorador de outros deuses. Mas o único e verdadeiro Deus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E quer sempre, e oferece sempre, aliás, o melhor para esse ser. Aí eu pergunto para você, o porquê então procurar em outra fonte, se o melhor que nós temos vem do Senhor, das suas ricas promessas, desse Deus Todo-Poderoso? O verso 6 de Isaías então nos diz, assim diz o Senhor, ou seja, o próprio Deus dizendo, o próprio Deus falando, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há, ou seja, não existe outro Deus, não existe. Talvez você seja uma pessoa que creia que exista outro Deus. Talvez você seja aquela pessoa que tenha colocado em sua vida e tenha depositado em sua vida, ou a sua vida, em um outro Deus, mas não existe. Porque os outros deuses que são apresentados são falsos, não são verdadeiros. O único e verdadeiro Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas. É o Deus Redentor. É o Rei de Israel. É aquele que tem e dá o melhor, oferece o melhor para você. E esse Deus, ele se apresenta e lança um desafio ao povo de Israel e a nós hoje, nos convocando para que reconheçamos a sua soberania, para que reconheçamos o seu poder, para que venhamos a aprender, a viver e a depender desse Deus em todo o tempo. Deus desafia a você, a mim, ele desafia as nações e também os seus ídolos a provar seu poder. É o que traz no verso 6. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há outro Deus. Mas o versículo 7 diz o seguinte: existe alguém como eu? Se existir, que esse Deus fale agora. Que ele anuncie as coisas que fez desde os tempos antigos, o próprio Deus dizendo, quando eu fiz as pessoas. Que ele mostre então todos os sinais que ele revelou, provando que ele sabia dos acontecimentos do futuro. Qual Deus pode prever o futuro? Qual Deus pode saber o futuro? Senão, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E então esse Deus desafia o povo, as nações, seus ídolos, a provar então o seu poder, a sua divindade, mostrando que eles, na realidade, são importantes, mas na realidade não são. Não são importantes, porque eles são falsos deuses. Voltando então para o verso 7, lendo novamente o verso 7, haverá outro Deus que seja igual a mim? Não existe, não há. Por mais que você procure, não há, não existe, não tem. Um Deus que cuida de você, um Deus que proporciona a você aí em seu lar o alimento diário, um Deus que proporciona a você o ar que você está respirando, um Deus que proporciona a você a alegria, o prazer. E você em muitos momentos tem vivido momentos tristes, sabe por quê? Porque você não tem colocado sua vida no altar de Deus. Ah, mas eu coloquei a minha vida, eu entreguei a minha vida, louvado seja Deus por isto. Mas você não vai deixar de ter momentos alegres e também momentos tristes.
Porque em todo tempo você precisa aprender que há um Deus que cuida de cada um de nós. E este é o Deus verdadeiro, o Santo de Israel, o Redentor, o Deus que não fica irado para sempre porque Ele te ama. E Ele oferece o melhor para você. E o versículo 7 então continua. Porque se existe outro Deus igual a mim, não é? Ele diz, então que Ele me mostre do que é capaz. Diga o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e ainda o que vai acontecer. Já houve alguém que desde o princípio pudesse predizer, ou seja, contar as coisas futuras? Ou seja, aquilo que irá acontecer? Já aconteceu algum Deus que pudesse dizer isso? Não, não existe. As pessoas hoje buscam outras pessoas porque essas dizem saber o futuro. Mas a palavra de Deus diz que o futuro pertence tão somente a Deus. Os acontecimentos de amanhã, nem ao próprio Filho Ele revelou. Então só Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem e sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu posso dizer para você o que vai acontecer com a sua vida amanhã se você não tiver Cristo em sua vida. E a Bíblia fala, só existem dois caminhos, céu e inferno. Céu é reservado para aqueles que têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o inferno é para aqueles que não têm a Cristo. Então eu posso dizer para você que sem Cristo só existe um caminho. Com Cristo só existe um caminho, não existe outro caminho. O ser humano, na sua ansiedade de suprir o vazio existente em seu coração e sua vida, ele se deixa levar por falsos deuses, idolatrando-os, adorando-os, dando-lhes com isso, né, o primeiro lugar em suas vidas. Deixam de buscar a Deus, deixam de confiar em Deus, deixam de acreditar realmente no poder de Deus, porque se deixam levar, diante das suas necessidades, a falsos deuses. Deuteronômio 6,4 diz, ouça, ó Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Em outra versão diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro. Ainda em Isaías 43, versículo 11, ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não existe outro que possa salvar o homem da perdição eterna senão o Senhor. Então por que buscar em outra fonte? Aquilo que você pode buscar na fonte verdadeira? Na fonte que dá o melhor para você, que oferece o melhor para você? Dia após dia, neste exato momento Ele está dando o melhor para você. Ah, pastor, mas eu estou enfermo. Pode ter certeza que neste momento de sua enfermidade, o Senhor está cuidando de você. Ele é que pode dar realmente a cura para você. Mas você precisa buscar, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entregar nas mãos dele. E eu digo para você, por que procurar o melhor em outra fonte se Deus, como nós lemos aqui em Isaías 43:11, só nele há salvação? Porque hoje as pessoas estão assim em busca dos ídolos modernos, estão se envolvendo, se deixando levar pelos ídolos modernos. Materialismo, o sucesso pessoal, a tecnologia, ou qualquer outra coisa que ocupe o primeiro lugar em sua vida, que ocupe o lugar que deveria e precisa ser entregue ao Senhor, dado ao Senhor. O primeiro lugar precisa ser dado a Deus, na minha vida, na sua vida. Mas as pessoas têm dado o primeiro lugar para outras coisas, menos para Deus. Em Êxodo capítulo 15, verso 11, nós lemos, não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes?
Não existe outro. Conheci um pastor, ele já faleceu, que certa feita, passeando aqui em nossa cidade, um grupo de ciganas estava ali para ler a mão, para ler a sorte, para falar do presente, passado e futuro. Agora é interessante, né? Estão ali para ler o passado, presente e futuro, mas passado, para que saber do passado, se já passou? O presente nós estamos vivendo, agora o futuro pertence a Deus. E é interessante que a resposta dele, quando ela indagou nesse sentido, ele falou: eu deixo você ler minha mão, se você deixar eu ler a sua. Ela não quis, porque ele estaria revelando a ela qual seria o futuro dela longe de Cristo. E ela estaria tentando enganá-lo quanto ao seu futuro, porque o futuro dele também pertencia a Deus. Assim como o meu futuro, o seu futuro, pertence a Deus. Mas nós podemos preparar como poderá ser o nosso futuro na presença de Deus ou longe dele. É a escolha que nós temos. Mas precisamos buscar, entregar a nossa vida e confiar e buscar aquilo que nós precisamos realmente na melhor fonte. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ainda em Isaías 45, versículo 18, lá no final dele, a parte D, podemos dividir o versículo assim, parte A, B, C, e a parte D, que é a última parte, que diz: o Senhor Deus diz, eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Ou seja, não existe outro Deus. E eu digo para você, não busque em outra fonte aquilo que você precisa para a sua vida. Valorize sua vida. Ela é importante. Com certeza ela é importante para você, mas também é muito mais importante para Deus. Por isso ele é a melhor fonte. Por isso você precisa buscar na melhor fonte para a sua vida. E você precisa buscar, procurar, entregar para a melhor fonte, que é Deus. E para fechar, para finalizarmos aqui, Isaías 45, 22 nos diz: povos do mundo inteiro. E você pode colocar o seu nome, colocar o nome do seu parente, do seu amigo, seus pais, filhos, esposa, esposo, quem quer que você queira colocar. Porque o Senhor diz: povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Portanto, eu desafio você a buscar na melhor fonte, a entregar a sua vida à melhor fonte, porque esta fonte é a fonte única, verdadeira. É aquela que dá vida e vida eterna. Eu quero orar com você. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, porque o Senhor é a fonte única, verdadeira, aquela que nos dá vida e vida eterna. Por isso eu te louvo, ó Deus, por isso eu te agradeço, porque tu és o único e verdadeiro Deus. Não há outro igual ao Senhor, que conhece a vida, o coração de cada um. Antes mesmo que este venha pedir algo, o Senhor já sabe exatamente o que ele está pensando nesse momento. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor vá de encontro a esta vida, a este coração, e que ele não se deixe viver iludido com falsos deuses, mas que ele possa buscar o único e verdadeiro Deus, a fonte única e verdadeira, que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode dar a ele vida eterna na sua maravilhosa presença. Visita, ó Deus, supra cada necessidade, entre com providências na vida, no coração deste que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Esteja restaurando, a Deus, o relacionamento familiar.
Esteja, ó Deus, entrando com cura àqueles que estão enfermos, abrindo portas de emprego aos desempregados, mas dando, acima de tudo, a certeza de viverem eternamente na tua presença, por meio de Jesus Cristo, no nome de quem eu te peço, no nome de quem eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia desse Deus maravilhoso, e que você possa buscar e entregar a sua vida a esta fonte verdadeira, que é Deus, o nosso único e verdadeiro Senhor, Redentor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Pastor José de Paula, nesse nosso canal, Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.